Bom, e um debate no Senado chamou a atenção neste início da semana. O senador Eduardo Girão confrontou o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e disse que o STF tem culpa pelo cenário de caos no país. Sobre este debate, por isso, vamos conversar agora com o senador Girão, do Podemos do Ceará. Senador, boa noite e seja bem-vindo. Muito boa noite, Carina, muito boa noite, Daniel, todos vocês que estão nos assistindo nessa imprensa verdadeiramente independente, que é a Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho de vocês, e estou falando aqui diretamente do Senado Federal, ao vivo. Bom, senador, nessa reunião, nesse debate que aconteceu ontem mesmo, segunda-feira, o senhor criticou o que chama de ativismo judicial e invasão de competência. O que o senhor quer dizer com isso? E conte mais sobre este episódio, por favor. Olha, Carina, foi uma reunião, a segunda que estava acontecendo aqui no Senado, da lei de impeachment, né? Uma lei que é de 1950 e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escalou o ministro Lewandowski para coordenar um grupo de juristas. E estava acontecendo naturalmente essa audiência aqui sem a presença dos senadores, era um grupo de juristas. E como a gente já chamou várias vezes para o Senado Federal alguns ministros do Supremo e eles não vieram, recusaram a vir, quando eu vi que tinha o ministro Lewandowski presidindo essa sessão, eu fui dar as boas-vindas a ele com muito respeito, e aproveitei para fazer alguns questionamentos, porque está se decidindo uma lei do impeachment que é justamente aquilo que a sociedade brasileira quer, que é a deliberação de dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo que estão engavetados na mesa do presidente do Senado. E a gente vê o caos hoje no Brasil, porque um poder esmaga os demais poderes da República, o Judiciário, através do STF, está avançando em cima do Executivo e do Legislativo, e ninguém faz nada com relação a isso, e a insegurança jurídica só cresce com a volta da censura, esse famigerado inquérito da fake news, que é totalmente ilegal, que não obedece ao devido processo legal, onde até a PGR foi tirada de tempo, e a gente vê as arbitrariedades por cima das arbitrariedades e o povo cobrando os senadores por posições. Então eu aproveitei a vinda do ministro e contextualizei a situação do Brasil. Ele disse que está tudo bem, que o Supremo está cumprindo com o seu dever. Eu me coloquei contrário a essa posição a ele, mas foi um diálogo respeitoso, onde a gente relembrou aquele procedimento na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, onde ele, o ministro Lewandowski, estava coordenando a mesa, e para mim, ali foi que começou a ser rasgada a Constituição brasileira, porque no artigo 52 é muito claro, que ela não poderia ter os direitos políticos, ela não poderia concorrer à eleição durante 4 anos, durante 8 anos. E ela concorreu, porque foi rasgado na frente dos senadores, pelo Supremo e pelo Senado, Em um momento ele quis dizer que foi uma decisão soberana do Senado, mas esqueceu que ele, presidente do STF, estava comandando a sessão. Então, ali foi uma corresponsabilidade, porque, como guardião da Constituição, ele poderia ter dito, isso aqui é ilegal, isso aqui está equivocado, eu não vou atender a essa questão de ordem que foi apresentada por um senador à época, e que foi deliberada e foi aprovada, sob o protesto de alguns, mas ali eu acho que começou essa escalada autoritária, esse caos institucional que a gente vive no Brasil, porque o Supremo ninguém conseguiu frear desde então, mas está chegando a hora. Hoje eu tenho uma boa notícia para os brasileiros, nós acabamos de aprovar, pouco tempo atrás, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, uma sessão onde chamamos, inclusive o ministro Lewandowski, que se colocou à disposição ali para o diálogo, estava aqui no Senado ontem, e nós chamamos ele, chamamos o ministro Alexandre de Moraes, aprovamos a vinda do ministro aqui na semana que vem, quarta-feira, 9h30, também juristas, ministros de Estado, como da Defesa e das Comunicações,
para que a gente possa discutir esse segredismo que existe na República hoje de não poder falar sobre a questão eleitoral. Por que não se pode falar sobre esse assunto, né? Sobre as urnas? É muito estranho tudo isso, e a gente está chamando técnicos, está chamando aquele servidor federal que foi exonerado dias antes da eleição e que o TSE deu 3 motivos em um dia só para a saída dele, né? Todos os motivos diferentes. E a gente quer ouvir autoridades, o argentino que fez denúncias, talvez de forma virtual, porque existe até o receio que ele venha ao Brasil, né, e possa ser preso da forma como a gente está vendo esses abusos. Ninguém duvida nada, porque nós estamos no estado de exceção, numa ditadura da toga, no meu modo de entender, respeitando quem pensa diferente. Agora, senador, em meio a essas discussões, com os novos senadores que foram eleitos e com a configuração do Senado Federal a partir do ano que vem, quais são as expectativas do senhor em relação à análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? O senhor entende que isso poderá avançar ou vai depender essencialmente do presidente da casa? Olha, é um clamor, Daniel, o que a gente está vendo. Eu sou um parlamentar que gosto de andar nos mercados, nas feiras, nas ruas, e são pessoas de correntes políticas diferentes, de ideologia diferente, contra governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, que estão incomodados com um poder apenas mandando no Brasil. É isso que a gente está vendo. O Senado, ele está paralisado, né? E nós temos essa competência constitucional, nós, enquanto senadores, para investigar eventuais abusos, desvios de conduta de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente, em 133 anos da República, nunca fez isso, né? Já tivemos presidentes da República que receberam impeachment, senadores cassados, deputados cassados, mas nunca um ministro do Supremo. E, às vezes, é até pedagógico no aspecto para que haja um verdadeiro equilíbrio e independência entre os poderes, que hoje não existe. Um está acima dos demais. Então, essa nova safra, esses novos senadores que estão chegando, eleitos diretamente pela população nessa última eleição, que foi apenas 1/3, mas foi uma grande renovação, representa, sim, esperança, né, para que a gente possa cumprir o nosso dever constitucional. Eu estou otimista com relação a isso, que finalmente o Senado se levante com a ajuda da população, e eu quero fazer aqui um apelo a quem está nos assistindo. Eu sei da grande audiência da Jovem Pan, e que as pessoas que possam se aproximar de forma ordeira, pacífica, respeitosa dos seus parlamentares, dessa casa, dessa instituição aqui, é muito importante, porque essa relação ela é positiva, porque nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então, a população é super bem-vinda aqui, e eu já aprendi uma coisa nesses 3 anos e 8 meses de mandato. O político respeita uma sociedade organizada, que sabe se manifestar. Então, eu acho que isso vai ser a força necessária, a população chegando junto, para que a gente possa se levantar, cumprir o nosso dever aqui e finalmente, que a gente possa responder os anseios de uma sociedade que está cada vez mais sedenta por justiça, na busca pela verdade. É isso que a gente quer, um Brasil melhor para todos, democrático de verdade, e esse valor a gente está perdendo, as pessoas estão com medo. Você vê hoje jornalistas que não podem falar certas coisas, certas palavras, vocês são exemplos disso. Você vê hoje parlamentares tolhidos, tirados da marra da rede social, empreendedores com milhões de seguidores, como Luciano Hang, por exemplo, um grande empreendedor do Brasil, com 12 milhões de seguidores órfãos, porque foi tirado pelo TSE essa possibilidade de ele se manifestar. Isso não é correto.
Isso não é uma democracia, isso é uma ditadura, e a gente tem que evitar que a gente volte a tempos sombrios no Brasil. Senador Eduardo Girão, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente noite para o senhor. Muita paz, parabéns pelo trabalho, estamos aqui sempre às ordens. Vai dar certo, se Deus quiser. Boa noite, até a próxima, senador.